E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do vestibular da URGS de 2003 que fala sobre ondulatória. A questão diz o seguinte, ó. Na figura abaixo estão representadas as configurações espaciais instantâneas de duas ondas transversais senoidais M e N, que se propagam na direção x ao longo de uma mesma corda musical. Sendo lambda-m e fm, respectivamente, o comprimento de onda e a frequência da onda m, é correto afirmar que o comprimento de onda lambda-n e a frequência fn da onda n são tais que... E daí, olhando as alternativas, nós não queremos valores, né? Nós queremos uma relação, uma proporção entre elas, né? Sendo que n é igual a alguma coisa de m nas duas informações ali. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é o comprimento de onda, né? Já que a gente tem desenhos das ondas, mais fácil verificar os comprimentos. Então a gente consegue perceber o seguinte, dentro desse gráfico, a gente tem até uma noção de distâncias aqui de 0 a 6 metros, mas isso não vai vir muito ao caso. Dentro desse gráfico, a gente percebe que o comprimento da onda m dá exatamente esse tamanho todo. Dentro deste mesmo gráfico, deixa eu trocar a cor aqui, a gente vai ver que a onda n, um comprimento dela, ele vai até aqui, ó. Ou seja, a onda n ela é menor que a onda m. Lembra que o comprimento é o tamanho de uma oscilação. Dentro desse tamanho todo, a gente consegue perceber 3 vezes o comprimento da onda n. Ou seja, né, ela cabe 3 vezes dentro do comprimento da onda m. A gente pode dizer então que a onda n ela é 1/3 da onda m, ela equivale a um pedaço só, que equivale a 1/3, que é esse pedacinho aqui, ó. A gente poderia dividir em 3, né? Cada pedaço seria a onda n sendo repetida. Então, reescrevendo essa informação, a gente pode dizer isso, que o comprimento da onda n equivale ao comprimento da onda m dividido por 3, ou seja, 1/3, que foi o que a gente verificou ali na figura. Só com isso a gente já consegue excluir algumas coisas, né? Por exemplo, a alternativa A, B e E, que falam coisas diferentes, né? O comprimento da onda n equivale à onda m dividida por 3, que foi o que a gente verificou. A segunda parte é entender o seguinte, como elas são propagadas ao longo da mesma corda musical, a gente tem então o mesmo meio para as duas. E isso me mostra uma seguinte relação. Lembra que a velocidade ela é constante se o meio for o mesmo. A velocidade depende do meio. E que velocidade da onda é calculado como frequência, como comprimento vezes frequência da onda. A relação que nós temos entre comprimento e frequência, para que isso seja constante, é uma relação inversa. Então, se o comprimento de onda de uma onda aumentar, a frequência tem que diminuir proporcionalmente. E vice-versa, né? Se o comprimento diminuir, a frequência tem que aumentar proporcionalmente. Então, eles têm uma relação inversa. O que isso quer dizer? Como a gente percebe aqui, o comprimento da onda n é menor que o da m. Quantas vezes menor? 3 vezes menor. Tanto é que a gente pode dizer, né, que a onda n é a onda m dividida por 3. Porém, a relação das frequências tem que ser o contrário. Por quê? Porque a relação de comprimento de onda e frequência é inverso. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. E quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Então, a mesma relação, o mesmo valor, né, que eu tenho para a relação dos comprimentos, eu tenho para a frequência. Só que é o contrário. A frequência da onda n, ela é 3 vezes a frequência da onda m. Como ela tem o comprimento menor, então ela tem que ter mais frequência. Quantas vezes? Exatamente a mesma proporção. 3 vezes mais frequência que a onda m, certo? Bom, olhando as alternativas, a única que me mostra isso, né, é a alternativa C. Não esquece, então, que no mesmo meio, a velocidade da onda é constante, logo frequência e comprimento de onda
têm que ser inversamente proporcionais. A gente vê isso nas ondas eletromagnéticas, nas ondas mecânicas. Essa é uma relação sempre usada. Então, essa questãozinha é a alternativa C. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!